Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Querido irmão, querida irmã, paz e bem. É na alegria do Espírito Santo que mais uma vez aqui nos encontramos para a reflexão da Santa Palavra de Deus. Hoje a Igreja nos traz em sua Santa Liturgia o Evangelho de João, capítulo 20, versículo 19 ao 31. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Na tarde do mesmo dia, que era o primeiro da semana, os discípulos tinham fechado as portas do lugar onde se achavam por medo dos judeus. Jesus veio e pôs-se no meio deles, disse-lhes: A paz esteja convosco. Dito isso, mostrou-lhes as mãos e o lado. Os discípulos alegraram-se ao ver o Senhor. Disse-lhes outra vez: A paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, assim também eu vos envio a vós. Depois dessas palavras, soprou sobre eles, dizendo-lhes: Recebei o Espírito Santo. Aqueles a quem perdoardes os pecados, lhes serão perdoados. Aqueles a quem os retiverdes, lhes serão retidos. Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus. Os outros discípulos disseram-lhe: Vimos o Senhor. Mas ele replicou-lhes: Se não vi nas suas mãos o sinal dos pregos, e não puser o meu dedo no lugar dos pregos, e não introduzir a minha mão no seu lado, não acreditarei. 8 dias depois estavam os seus discípulos outra vez no mesmo lugar, e Tomé com eles. Estando trancadas as portas, veio Jesus, pôs-se no meio deles e disse-lhe: A paz esteja convosco. Depois disse a Tomé: Introduz aqui o teu dedo e vê as minhas mãos. Põe tua mão no meu lado, não sejas incrédulo, mas homem de fé. Respondeu-lhe Tomé: Meu Senhor e meu Deus. Disse-lhe Jesus: Crestes porque me vistes. Feliz aqueles que creem sem ter visto. Fez Jesus na presença de seus discípulos ainda muitos outros milagres que não estão escritos neste livro, mas estes foram escritos para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais a vida em seu nome. Meus irmãos e minhas irmãs, estas são palavras da nossa salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados e nos conduzam à vida eterna. Amém. Querida Igreja de Cristo, povo amado de Deus, a palavra de hoje, em que São João nos traz, vem titulada Aparições aos Discípulos, ou seja, Jesus que continua caminhando com sua Igreja. Apesar de ter sido morto, ressuscitado, Jesus continua ali instruindo, aparecendo a sua Igreja. Como diz aqui a palavra, na tarde do mesmo dia, que era o primeiro da semana, ou seja, na tarde do domingo, primeiro dia da semana, os discípulos tinham fechado as portas do lugar onde se achavam por medo dos judeus. E diz a palavra: Jesus veio e pôs-se no meio deles e disse-lhes: A paz esteja convosco. Então, eles estavam com medo. Uma pessoa com medo, ela perde a paz, né? Não tem como a gente com medo permanecer sereno, em paz. E Jesus aparece no meio deles neste momento e diz: A paz esteja convosco. Dito isso, mostrou-lhes as mãos e o lado. E os discípulos alegraram-se ao ver o Senhor.
Disse-lhes outra vez: a paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, assim também eu vos envio a vós. Depois dessas palavras, soprou sobre eles, dizendo-lhes: recebei o Espírito Santo. Então Jesus, ele pronuncia: a paz esteja convosco. Aí depois, uma segunda vez, a paz esteja convosco. E aí diz: como o Pai me enviou, eu também vos envio. E aí sopra sobre eles o Espírito Santo. Meus irmãos, o trabalho da igreja, ele só tem a sua eficácia, o seu resultado, se nós formos conduzidos pelo Espírito Santo. Ao longo de séculos e séculos, a igreja vem sido conduzida e guiada pelo Espírito Santo. É Ele que dá vida, é Ele que faz com que a igreja seja fértil, é Ele que faz com que surja cada vez mais discípulos e discípulas dispostas a entregar a vida pelo Cristo. Aqui os discípulos se encontravam recentemente, ou seja, ainda era tarde, do dia da ressurreição, final da tarde daquele dia, e estavam com medo. Aconteceu que o seu líder, Jesus, tinha sido condenado à morte e executado na cruz. Então eles se encontravam ali trancados com medo das autoridades, porque todos aqueles que seguiu Cristo também passaram a ser perseguidos pelas autoridades. Aí eu pergunto a mim e a você, nos dias de hoje também, será que tem alguma perseguição para quem serve a Cristo? E aí nossas perseguições nos dias de hoje, trazendo para a nossa realidade aqui, na nossa América Latina, trazendo aqui para, de modo bem específico, para o nosso Brasil, graças ao meu bom Deus, nós temos aqui toda uma liberdade, de testemunhar a nossa fé, anunciar Jesus, nos apresentar em público como discípulos do Cristo. Aqui os discípulos estavam escondidos, trancados, com medo das autoridades. Mas existem países nos dias de hoje em que essa realidade aqui ela está acontecendo. Aqueles que são discípulos têm que se reunir escondidos, estão trancados com medo das autoridades. E Jesus vem, aparece no meio deles e diz: a paz esteja convosco. A paz esteja convosco. E aí o Senhor sopra sobre a sua igreja, dizendo: recebei o Espírito Santo. É esse Espírito que vai dar coragem, é esse Espírito que vai dar força, é esse Espírito que vai confirmar o ministério da sua igreja. Depois dessas palavras, soprou sobre eles, dizendo-lhes: recebei o Espírito Santo. Aqueles a quem perdoardes os pecados, lhes serão perdoados. Aqueles a quem os retiverdes, lhes serão retidos. Então aqui no Evangelho de João 20, nesse versículo 23, nos aponta para o sacramento da penitência. Ou seja, nos apresenta aqui para a confissão. Quando a gente procura o sacerdote para se confessar, que é bem claro essa palavra do Cristo, dizendo à sua igreja, aos discípulos, aos apóstolos naquele momento. Aqueles, primeiro ele sopra, é no poder do meu Espírito que vão realizar essa obra. Aqueles a quem perdoardes os pecados, lhes serão perdoados. Aqueles, aqui não precisa explicar, está claro, a palavra do Cristo está clara. Aqueles a quem perdoardes os pecados, lhes serão perdoados. E aí continua: aqueles a quem os retiverdes, lhes serão retidos. Olha que autoridade o Cristo dá à sua igreja. Então, como Jesus mesmo disse diante das autoridades judaicas, quando questionava: quem é este homem para perdoar pecados? E aí Jesus disse: para que saibais que o Filho do Homem tem poder na terra de perdoar pecados,
Aí ele dá a ordem àquele paralítico: eu ordeno, levanta-te e anda. Coragem, meu filho, teus pecados estão perdoados. E essa mesma autoridade de perdoar pecados, Cristo conferiu à sua igreja. Por isso, quando nós vamos ao sacerdote buscar esse sacramento, é fonte de cura, é fonte de graça. Veja que os discípulos se encontravam num contexto de medo, de estarem trancados. E estar de portas trancadas nos remete também não somente estarmos fisicamente ali num local fechado, mas trazendo no sentido espiritual quantos estão trancados, deprimidos, oprimidos no seu íntimo, no seu interior, e que precisa também receber estas palavras do Senhor. A paz esteja convosco. Quantos que perderam a paz? E aí, este sacramento é fonte de cura. A quem os perdoardes, ser-lhes-ão perdoado. A quem os retiverdes, ser-lhes-ão retidos. Olha a autoridade que o Cristo dá à sua igreja. E nós não podemos contestar. É Cristo que assim confere à sua igreja este poder, esta autoridade. Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus. Os outros discípulos disseram-lhe: vimos o Senhor. Então nós já sabemos o que Tomé respondeu a essa afirmativa dos outros discípulos ao dizer que viram o Senhor. Tomé disse: se eu não vi aí a sua mão furada, se eu não colocar meu dedo na sua mão, no buraco dos pregos, se eu não colocar minha mão aí no seu lado que foi transpassado, eu não vou acreditar. Então Tomé, ele não queria só ouvir dizer, ele queria ver, e não só ver, ele queria confirmar e periciar de perto, ele queria colocar a mão, fazer mesmo uma perícia aí no corpo do Senhor, né? Fazer uma autópsia, né? Nos pormenores dos pormenores, Tomé queria aí olhar o corpo do Senhor. E aí, o que é que diz? Depois de 8 dias, Jesus aparece novamente no meio deles. E aí, quem está lá presente? Tomé. E como é que Jesus diz? Ei, Tomé, vem cá. Coloca aqui o teu dedo, rapaz. Vem. Coloca aqui a tua mão do meu lado. Não sejas incrédulo, mas homem de fé. O que é que a igreja entende com isso? A igreja entende que quando há a verdade, não se precisa ter medo. Quando a coisa é verídica, não se precisa ter medo de permitir que haja uma perícia nisso ou naquilo. Ou seja, quando diz aconteceu tal milagre, tal coisa, em tal lugar, a igreja, ela permite que se haja uma perícia, que a ciência vá lá confirmar ou negar tal milagre, tal acontecimento, porque a igreja, ela quer a verdade. Então Cristo também, que é a cabeça da igreja, ele diz: vem, Tomé, pode periciar, Tomé, pode colocar teu dedo aqui onde os pregos perfurou minha mão, meu pulso, pode colocar tua mão no lado, olha aqui, Tomé, pode vir. Não sejas incrédulo, Tomé, mas homem de fé. Meus queridos irmãos, que nós possamos também acreditar. Assim como Tomé, depois de periciar, Tomé diz: meu Senhor e meu Deus. E o que é que Jesus disse? Crestes porque vistes. E aí acrescenta: feliz serão aqueles que vão crer sem ver. Feliz você, feliz eu, se a gente acredita. A gente não viu o Senhor fisicamente diante de nós, a gente não teve essa oportunidade de Tomé de ir lá colocar o dedo, mas nós temos uma graça. Feliz quem crê sem ter visto ou periciado essa realidade que Tomé vivenciou. Tenhamos, meu irmão, esta confiança na Igreja do Cristo, da qual Ele confere autoridade e poder.
Mateus 16, 18, onde ele diz: Pedro, tu és pedra, sobre esta pedra edifico a minha igreja. Essa mesma igreja que recebe, nesta passagem que nós ouvimos, a autoridade de perdoar pecados. Por isso creia. A nossa igreja recebeu, não dos homens, mas do próprio Cristo Jesus, ratificado nas Escrituras Sagradas, a autoridade de perdoar pecados. Que possamos crer sem ver. E aí onde nós somos felizes, quando a gente acredita nessas palavras do Cristo, embora a gente não ouviu ali ele fisicamente nos falando, mas ficou registrado. Quando a gente crê sem ver, aonde entra o que Cristo disse, serão felizes. E como é feliz o homem e a mulher que tem fé? Como vivem felizes aqueles que têm fé? Como passa pela provação aqueles que têm fé? Como vivencia a cruz e a dor aqueles que têm fé? E aí a gente só pode comparar quem tem fé com a cruz e quem não tem fé com a cruz. E a gente vê como é diferente. Peçamos ao Senhor a graça, meus irmãos, de permanecermos firmes e confirmar cada vez mais a nossa fé, dizendo: meu Senhor e meu Deus. E ouvir do Senhor: feliz és tu que crê sem ver. Aqui foi mais uma reflexão no canal. Fica com Deus, que eu vou com Ele. Até a próxima oportunidade, se assim Ele nos permitir. Paz e bem.